galera, vamos continuar nosso curso de regimento interno. Vamos partir para o estudo das sessões da Câmara Municipal de Osasco, os tipos das sessões, as características de cada uma delas. Acompanha comigo, vem comigo falar ainda no quadro, acompanha quais são os tipos das sessões da Câmara. Só um segundo. Olha só, então vamos falar sobre as sessões e os tipos de cada uma delas. A gente já viu a sessão ordinária, vimos com bastante detalhe a sessão ordinária, que ela é composta do expediente, que ela é composta da ordem do dia e que é composta da explicação pessoal. A gente vai ter também as sessões extraordinárias, que elas vão ser convocadas para dias onde não haja sessões ordinárias. A gente vai ter ainda sessões solenes, a gente vai ter as sessões permanentes, e a gente tem também a sessão de instalação. A gente vai ver com cuidado cada uma dessas sessões e passar cada uma das características de cada uma delas. Instalação. A gente vai ver cada uma dessas sessões, mas eu quero falar um negócio para vocês, que é o seguinte. Não existe mais previsão regimental para sessão secreta. Antigamente existia sessão secreta, mas eu acho que desde 2001 houve uma alteração nesse regimento e não tem mais previsão para reunião secreta. Presta atenção e cuidado, porque se vocês estiverem usando um regimento antigo, ainda talvez conste a sessão secreta, mas ela já foi revogada. E eu vi algumas apostilas onde estava escrito lá sessão secreta, então dá uma olhada na tua apostila. Prefira usar, como eu falei para vocês, o regimento puxado do site da Câmara Municipal de Osasco, porque as apostilas elas estão defasadas, puxaram o regimento antigo, sem as alterações que foram propiciadas, de todo jeito. Não tem reunião secreta, vamos prestar atenção nisso. Vou colocar então as características de cada uma delas, explicar um pouco sobre cada uma delas e trazer os detalhes que são relevantes aí em cada sessão, em cada colocação dessas. Veja bem, as sessões elas são, se não tem mais as secretas, elas são sempre públicas. E aí tem um detalhe que o regimento traz, que ela pode ser salvo deliberação de 2/3, ou seja, se 2/3 dos vereadores deliberarem o contrário, ela não será pública. Para a gente, isso, apesar de ser uma contradição, para a gente vale o que está escrito no regimento. Então, se colocarem lá na prova, ela é pública, salvo deliberação de 2/3 dos vereadores, isso está verdadeiro. Vereadores. Então essa é a primeira característica. Aqui a gente vai colocar a característica de todas as sessões. E depois especificar cada uma delas, ok? As sessões elas são abertas. Quem abre a sessão é o presidente da casa. Na ausência do presidente, abre a sessão o primeiro vice-presidente. Na ausência dele, o segundo vice-presidente. E agora um detalhe interessante. Na ausência desses três, abre a sessão o vereador mais votado. Atenção nisso aqui, é o vereador mais votado, que em alguns momentos, em algumas câmaras municipais, esse encargo caberia ao vereador mais idoso, mas no caso da Câmara Municipal de Osasco é o vereador mais votado. A sessão abre com 1/3 dos vereadores. A gente já viu que tem alguns itens da sessão que necessitam de 2/3. Na sessão ordinária, a ordem do dia precisa de 2/3, a gente vai ver nas outras sessões como vai funcionar isso aqui. Mas ela é aberta normalmente com 1/3 dos vereadores, como o quórum do expediente da sessão ordinária. E as sessões, via de regra, elas têm duração de 4 horas. Lembrando aquele esquema de prorrogação, no mínimo prorrogado por mais de 1 hora, prorrogáveis até, isso no caso da sessão ordinária. E ela é aberta através de uma chamada de votação. Então o presidente faz uma chamada de votação para verificar se está com esse quórum. E depois da chamada, então ela é aberta 4 horas, ela é aberta por uma chamada de votação. E se não der o quórum necessário de instalação, a chamada ela é reproduzida, ela é refeita depois de 15 minutos. Refeita em 15 minutos no caso de não ter quórum. Tendo quórum na primeira chamada, ela já se instala. Na segunda chamada, depois dos 15 minutos, se não houver quórum, são chamados os vereadores ausentes, ainda assim não tendo quórum, a sessão ela é encerrada, ela é não aberta, ela é não instalada. Aí o presidente declara aberta a sessão, fala que
que, sob a proteção de Deus, declara iniciados os trabalhos. E aí é uma questão interessante, consta no regimento interno, e isso consta no regimento interno, para nós é verdadeiro, para nós vai funcionar, que a sessão ela deve ser, constar na sessão e na mesa dos trabalhos a Bíblia Sagrada. Então tem previsão expressa, regimental, de que a Bíblia deve estar na mesa para ser consultada por qualquer vereador. Isso é interessante de trazer porque a Constituição diz que o Estado tem que ser laico, então é uma disposição que, a princípio, ela é incomum, ela é uma disposição que não é encontrada nas outras câmaras, é uma disposição que ela não tem outra colocação, mas aqui, para a gente, é uma verdade, a Bíblia Sagrada tem que estar disponível na mesa dos trabalhos para ser utilizada por qualquer vereador. Essas são as características principais, a gente vai ver as características de cada uma dessas sessões. A sessão ordinária a gente já viu, e a sessão básica a gente viu ela primeiro porque ela é a sessão básica que vai nortear e vai servir de característica para todas as outras. Ela é composta de expediente, e aí é importante aqui colocar para vocês o quórum de instalação. De novo, por quê? Porque isso aqui é o tipo da coisa que eles podem pedir. Vai abrir com 1/3 de vereadores, note que é o mesmo quórum da abertura das sessões normais. Ordem do dia, como são votações, ela vai ser aberta com maioria absoluta. No nosso caso, 11 vereadores. E aqui ela é composta das explicações pessoais. A gente já viu tudo isso na aula passada. Explicação pessoal. Também necessidade de 1/3 de vereadores. A gente vai ver agora as características das outras sessões e contrapor com a ordinária, que vai ser o básico que a gente vai ter. Então, por exemplo, a extraordinária ela só é composta de ordem do dia. E ela é convocada, ela só tem ordem do dia, ela não tem expediente, não tem explicação pessoal. E ela é convocada estritamente para tratar de assunto que consta da ordem do dia. Só esses assuntos. Não tem outros assuntos a serem discutidos que não aqueles pelo qual ela foi convocada. E quando ela é convocada? Ela é convocada nos dias que não haja sessão ordinária. Então, sessão ordinária, a gente viu, elas são de terças e quintas, a partir das 15 horas. A sessão extraordinária, ela é nos outros dias e qualquer horário. E ela normalmente ela é convocada para caso de uma votação de urgência, para caso de uma votação necessária que a Câmara precisa se reunir. Quem que pode convocar uma sessão extraordinária? O presidente da casa. Então, aqui, essa convocação ordinária ela já é feita, ela já é natural. O próprio regimento diz. Na extraordinária, você tem algumas pessoas que podem convocar. Então, o presidente pode convocar. A maioria dos vereadores pode convocar uma sessão extraordinária. Ou o prefeito também pode convocar uma sessão extraordinária. Na ordinária, lembre, não tem necessidade de convocação, ela já é naturalmente convocada. Aqui ela pode ser convocada pelo presidente da casa, pela maioria dos vereadores ou pelo prefeito. E ela só vai tratar do que for colocado na ordem do dia. Ela tem essa convocação, isso aqui é quem pode convocar. Ela tem que ser feita com 24 horas de antecedência, ou ela tem que ser convocada na sessão ordinária, explicando-se o que vai ter uma sessão extraordinária e qual a pauta que vai ser tratada nela. A sessão solene é normalmente feita para entrega de homenagens ou eventos da Câmara. E lembre-se, ela pode ser feita em dias e horários também diferentes da sessão ordinária, e ela pode ser feita fora da sede da Câmara Municipal. E ela é convocada pelo presidente, ela pode ser convocada pelo presidente, também pela maioria dos vereadores. Aqui já há uma diferença, que ela não pode ser convocada pelo prefeito. Porque a sessão extraordinária, o prefeito pode convocar porque eventualmente tem um assunto de interesse do prefeito para ser discutido. Aqui, ou é a maioria dos vereadores ou o presidente, porque o interesse é único aqui da Câmara. Então, maioria dos vereadores, questão
que a Câmara vai tratar e questão que pode ser do interesse do prefeito. Aqui na sessão solene não tem interesse do prefeito a ser resguardado. A sessão permanente é uma sessão também bastante interessante. Diz que a Câmara Municipal vai se reunir em sessão permanente em caso de deliberação da mesa. Então, quem que convoca? Aqui a convocação, a mesa, ou 2/3, requerimento de 2/3 dos vereadores. Essa sessão aqui é interessante, porque é dito no regimento interno que a Câmara vai ficar permanentemente reunida em caso de necessidade, em constante vigília. O regimento diz que ela vai ter que ficar em constante vigília. Aqui também ela vai se estabelecer com o mesmo quórum daqui de cima, ela tem que estar com 1/3 estabelecida, e ela vai ficar permanentemente instalada para deliberar quando houver algum tipo de necessidade. Né? E por último, a sessão de instalação. A sessão de instalação ela é uma sessão realizada no primeiro dia do início da legislatura. Na próxima aula a gente vai ver esses termos, legislatura e sessão legislativa, mas imagine o seguinte, ela começa dia 1º de janeiro, dia 1/1, e ela serve para dar posse ao prefeito, posse aos vereadores e posse ao vice-prefeito. Então é a sessão de posse, ela começa no primeiro dia. Então olha só, agora em 2016 a gente vai ter votação de vereadores e prefeitos. A sessão de instalação vai ocorrer em 1º de janeiro de 2017, para dar posse inicialmente aos vereadores, depois ao prefeito e também ao vice-prefeito. Nessa sessão, prefeito e vice, ela como ainda não tem a presidência, ela vai ser, depois da sessão de instalação que vai ser votado quem vai ser o presidente da Câmara, ela é presidida pelo vereador mais idoso. Desculpa, pelo vereador mais votado. Quem teve maior número de votos preside essa sessão e dá posse para os vereadores, para o prefeito e para o vice. E aqui tem uma questão interessante. Nessa sessão de instalação há discursos, que eles são de 10 minutos, só pelos líderes de bancada ou de blocos parlamentares, então não são todos os vereadores que falam nessa sessão de instalação, e aqui é por 10 minutos para líderes. E depois podem falar um representante da sociedade, e depois pode falar o prefeito, e pode falar o vice-prefeito na sessão de instalação. Aqui, o que é importante guardar, galera? O que é interessante da gente guardar nesses itens aqui? Sempre o que eles podem pedir é o quórum é necessário ter básico, 1/3 de vereadores. Nas sessões solenes, via de regra, não vão 1/3 de vereadores, tá? Mas, para todos os efeitos, essas características gerais vão valer para todas. E é importante ver quais os assuntos que cada um pode ter. Então, olha só, na ordinária, expediente, ordem do dia, aqui só ordem do dia. E também ver o quórum de convocação numa permanente. 2/3 vereadores, porque é muito complicado a Câmara ficar reunida por um período tão grande. Enquanto que numa sessão extraordinária é a maioria que pode convocar, e a ordinária ela já é naturalmente convocada. Então, quanto mais complexa a reunião, exige um maior quórum para ela ser instalada. O prefeito só vai poder convocar a extraordinária, ele não pode convocar nem a solene, e a ordinária já é naturalmente convocada. A ordinária e a de instalação já tem as datas certas, já vão ocorrer nesses momentos oportunos. A ordinária ela ocorre em horários e datas a princípio diferente, a extraordinária é diferente da ordinária, e a solene também diferente em qualquer dia, qualquer horário, conforme a conveniência. Então é isso que a gente tem dos tipos de sessões. Na próxima aula a gente vai falar sobre sessão legislativa. Isso aqui são as sessões de deliberação, as sessões plenárias da Câmara. A partir da próxima aula a gente fala de sessões legislativas, que é uma coisa que cai bastante também. Eu espero vocês. Quem puder, compartilha aí, curte o canal, se inscreva no canal, vai ter bastante coisa interessante. Eu nunca peço isso aí para vocês, estou pedindo, aproveitando esse tempinho extra, e eu espero vocês na próxima aula. Um abraço.